Depois eu entrei, mas a USP é uma novela. Quer saber a história da USP? Eu também já dei um spoiler da USP que eu expliquei a história da carta, eu acho, na outra live, não falei? Que tinha que ter uma carta, não sei o quê. Então tá. Então agora eu vou contar a parte gostosinha. Que também é muito... Aconteceu muito milagre, assim, na minha vida nesse sentido, gente. Eu acho que assim, eu queria tanto que Deus falava, ai, tá bom, vai. Eu vou fazer pra você. Porque aí também, nesse período de entre faculdade, mestrado, enquanto eu fazia lá as outras faculdades e a pós, e as pós, eu comecei a trabalhar na Secretaria da Educação, como eu falei, e fui trabalhar no Engenho dos Erasmus, como educadora. Aí fui dar curso de arqueologia para criança, o que também para mim virou uma realização, porque o engenho é um sítio arqueológico super legal, e eu que queria ser arqueóloga, passei a frequentar um sítio arqueológico 2 vezes por semana. Para mim, assim, eu me divertia junto com as crianças, era super legal esse projeto, e um projeto ligado à USP, né? Então eu estava feliz. Aí, já não me lembro o ano, 2006, 2007, teve um encontro, o primeiro encontro de arqueologia organizado pela USP, para estudantes e aí eu me inscrevi, ainda cutuquei a Adriana Negreiros. Vamos, Adriana, vamos fazer, não sei o quê, vamos fazer esse curso, vamos apresentar o que a gente está fazendo lá no congresso. A gente sem ser aluna, sem ser USP, sem ser nada. Será que eles vão aceitar? Não sei, na cara de pau a gente se inscreve. Aceitaram. Jennifer, um dia eu tava tão nervosa, e quando eu olhei o programa e vi todo mundo assim, USP, 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 aí eu e a Adriana, Prefeitura Municipal de Santos. Eu falei, meu Deus do céu, tipo, a gente tá peixe fora do aquário aqui, né? Todo mundo é da USP, menos nós duas. Mas foi nessa ocasião que eu conheci a minha futura orientadora, que foi a Marília Xavier Cury. E também conheci outros professores, conheci o professor Camilo Vasconcelos, da USP, e eles ficaram assim, muito encantados com o nosso trabalho. Eu apresentei a formação de professores que eu dava no IPAC, no Instituto de Pesquisas Arqueológicas, apresentei 2. Assim, pessoa de fora da USP se inscreve, já vai com 2 projetos já para apresentar. E apresentei o do Engenho. E a Marília, só que assim, como o Pedro Paulo me orientava, da formação dos professores estava muito estruturado já com cara de um mestrado. Tinha pesquisa, tinha gráfico, tinha cara de pesquisa de mestrado. Aí ela olhou assim e falou, nossa, minha especialização, tipo assim, não é da USP, né? Não é um trabalho assim tão com cara de USP, que essa menina de onde vem? Eu acho que ela deve ter pensado isso. Aí ela perguntou, falou isso, tão bem estruturado, seu trabalho parece mestrado. Aí eu falei assim, quem me orienta é o Pedro Paulo Funari. Aí ela já, tá, né? Tem uma orientação, vem de uma universidade aí privada, mas tem uma orientação a alguém aqui, tudo bem. Imagino, né? Hoje assim, conhecendo, imagino que foi isso que ela pensou, porque ela só falou, tá. E daí eu fiz amizade com a Marília e tal. Não foi uma amizade assim próxima, mas ela passou a saber que eu existia. E a gente se encontrou em outras ocasiões, porque então eu e a Adriana, a gente era muito cara de pau. E daí a gente resolveu, quando a gente fazia formação com os professores, que a gente ia fazer uma parceria com a USP. E como a gente estava no Engenho, o Engenho era USP, então, vamos porque vamos. E daí a gente descobriu um raio de um kit que estava incomodado, e esse kit era do MAI, mas a escola não usava, a gente quis usar, e fizemos uma parceria com a professora Elaine Irata, que passou a ser depois a orientadora da Adriana no mestrado. E resumindo, a gente trouxe professor da USP para dar aula para os professores da Prefeitura de Santos. E o que foi legal para mim, que por tabela, como eu e a Adriana tinha articulado, a gente tinha aula com o pessoal da USP em Santos. Muito malucas nós duas, assim, mas a gente ia e fazia. Era final de semana, era um sábado. Eu lembro que às vezes eu ia de bicicleta com a Mariana, que a minha filha devia ter uns 3, 4 anos nessa época, e levava ela para fazer o curso junto comigo. Às vezes ia de carro e ia no sábado junto com a minha filha lá pro curso, porque aí não era trabalho, eu tava pela Secretaria da Educação, mas um negócio mais light, final de semana e tal. E daí foi assim que eu conheci a Marília.
E então, aí fiquei, como eu contei, e tem uma coisa que eu já contei na outra live, que eu fiquei 3 anos indo ser aluna especial na USP, fazendo aula uma vez por semana. Primeiro eu fiz aula com a professora Cristina Bruno, ela gostou muito de mim, até hoje eu tenho uma admiração por ela e eu sei que é recíproco, assim, eu sei que ela gosta de mim. Até em alguns momentos eu achava assim, ai, não sei se a Cristina Bruno gosta de mim não, mas depois eu descobri que sim, e enfim, por uma questão que eu não vou contar aqui detalhe, ela ia me orientar e acabou não dando certo essa orientação. Aí fiz aula com o professor Manuel Mateus, que também se ofereceu para me orientar, mas por uma série de razões, que também não vem aqui no caso, no final das contas ele não poderia me orientar e, resumindo, ele não poderia ter oferecido o que ele ofereceu para mim, não tinha condição de fazer isso, né? Mas porque ele não era professor da casa. Então, assim, ele contava que outra pessoa ia assinar e ele ia co-orientar, mas a outra pessoa não aceitou isso, não me conhecia e não quis. E isso me fez mais um ano tentando o raio da carta. E eu de aluna, e indo para São Paulo. Aí, último ano, fiz aula com a professora Marisa Alfonso, que também é uma pessoa que é uma fofinha, que hoje eu gosto super dela, e sei que a Marisa gosta muito de mim, mas com a Marisa não rolou, assim, convite de carta, nada, porque qual era a ideia de ser aluna especial? E isso é uma dica que eu dou para as pessoas que querem fazer um mestrado, seja aluno especial, porque é uma forma do professor conhecer a tua cara, ainda mais se você não é da instituição. Então, se a pessoa, né, ela vai bancar ser teu orientador, o que isso significa? Que vocês têm uma parceria que você está assumindo, ir para congresso, escrever a tua tese, escrever... Por que os professores têm muito medo de pegar quem é de fora, Jane? E isso que me deixou tão revoltada por anos, porque foi tanto sacrifício para mim conseguir esse raio dessa carta, mas hoje eu entendo. Se o aluno desiste do curso, o curso perde ponto. Se o aluno faz o curso reprova e não entrega a tese, o curso vai perdendo ponto. Então, eles não querem pegar gente que não vai levar a pesquisa adiante. Na CAPES, porque os cursos eles têm nota, mestrado e doutorado, A, B, C, D, E. Então, assim, quanto mais os alunos produzem cientificamente, mais vão para congresso, mais apresentam um artigo, mais têm teses bem desenvolvidas e com notas boas, mais alta é a nota do curso. Então, por isso que eles ficam com medo de pegar quem eles não conhecem, não é aluno ou não tem uma experiência acadêmica, né? E, tipo, como que eu vou dar um voto de confiança para essa pessoa e quem me garante que essa pessoa vai dar conta de levar 4 anos de pesquisa adiante? Tem isso. Mas isso eu só fui entender depois que eu entrei nesse mundo, assim, qual era o motivo. Até então eu só sofria. E em 2009 eu engravidei do meu filho. E daí eu engravidei do Vinícius. Essa eu acho que é uma das histórias mais lindas, assim, da minha vida, né? Uma das mais bonitas. E eu achei que, não vou conseguir agora, porque se 3 anos eu indo para a USP toda semana, ninguém deu o raio da carta, quem agora ia me dar? E eu com filho, aí eu saí da Secretaria da Educação, porque me disseram que precisavam de mim na escola, e fui ser coordenadora da escola. Vou admitir aqui que o primeiro dia que eu trabalhei no Lucifloro, eu chorei horrores, porque eu estava feliz no botânico, eu estava desenvolvendo um trabalho legal, e como que assim agora eu vou voltar para a escola? Cadê o meu trabalho no botânico? Ninguém vê o que eu fiz, não sei o quê. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois, resumindo, foi lá que eu desenvolvi depois da minha pesquisa de mestrado, que eu conheci a Heloísa, e eu tive uma diretora nesses 2 anos que eu fiquei no Lucifloro, que foi a Luciane Galego, uma descendente de espanhóis, bem rígida de princípio, mas uma mulher que me ensinou muita coisa, que me ensinou a ser gente, me ensinou a ser gestora, me ensinou a ser responsável, me ensinou a ter um compromisso, porque eu tenho questões de horário, que nem você. Mas com a Luciane, 10 para 7 da manhã eu estava na escola. Então, o que no começo, assim, ela é brava, mas depois eu vejo que ela me moldou positivamente, sem contar que ela, como pessoa e como gestora, e assim, eu sou muito feliz de ter trabalhado com gente muito boa na gestão pública, ela
ela é uma mega gestora. E para mim ela é um exemplo, ela é uma referência. E hoje eu acho que se eu falo assim, eu sou gestora e eu gosto da gestão, não sei o quê, porque eu aprendi muita coisa com a Luciane, ela me ensinou muito. Coordenar a equipe, fazer planejamento, ver os furos, chamar a equipe para onde estão os nossos furos, vamos melhorar. E era uma escola pública com índices altíssimos, com índices de escola privada, assim, era muito bom mesmo. Então foi uma experiência maravilhosa, mas que no primeiro dia assustou. E eu achei que isso ia me impedir de fazer um mestrado e foi justamente o contrário. Mas aí, segundo semestre, eu já gravidíssima do Vinícius, teve uma SAB e eu taquei fogo na Adriana, que era um encontro, né, um congresso, aquele que eu falei que tinha tido em 2005, que eu fui, foi de 2009, e foi no Pará. Então, caro ir de São Paulo para o Pará, tudo. Mesmo assim, eu enchi o saco da Adriana. Eu falei, Adriana, vamos para a SAB do Pará. A gente se inscreveu as duas. O que aconteceu? Eu grávida, eu tinha pressão muito baixa e eu já estava muito perto de ganhar bebê. E eu falei assim, eu não vou conseguir ir nessa SAB, porque e se eu passo mal lá? E se o bebê resolve nascer no Pará? O que eu vou fazer da vida? Não dá, não vai dar para fazer isso. Aí, mas eu lembro que eu chorei muito por causa disso, chorei muito porque eu pensei assim, agora que ia ser a oportunidade, porque nesses eventos, antigamente não tinha internet como tem assim agora, né? A gente não tinha facilidade de conhecer as pessoas online como é agora. E era nos eventos que você conhecia os professores, conversava, se apresentava, e era uma chance de eu conseguir o raio da carta que eu vinha 3 anos tentando. E daí não fui, a Adriana foi sozinha, mas ó, o milagrão aí que Deus fez. E todas nós lembramos disso, inclusive a Marília. A Marília viu a Adriana e lembrou de mim e falou, cadê a sua amiga? E a Adriana falou, ela não pôde vir, explicou que eu tava grávida, não sei o quê. E daí ela falou assim, fala pra ela me procurar. Porque o que aconteceu? A Marília foi a primeira pessoa, que coisa louca, né? A primeira pessoa que eu procurei para me dar a tal da carta. Só que quando eu procurei a Marília em 2007, ela só dava aula na graduação. Ela não era professora do mestrado, então ela não podia me dar a carta. Por isso que ela indicou que eu conversasse com a professora Cristina Bruno. Mas, em 2009, ela passou no concurso para dar aula no mestrado e no doutorado. E aí ela falou, então agora eu posso orientar a Cristiane, fala para ela conversar comigo. E daí a Adriana fala que foi muito ruim dirigir comigo de Santos, porque era novembro, já faltavam 20 dias para o Vinícius nascer. E a Adriana, eu falei, Adriana, não vou dirigir. Ela falava, e se tu tem esse filho nesse carro, nesse trânsito de São Paulo, o que a gente vai fazer? Eu tô muito tensa, Cris, eu tô muito nervosa, só você. Aquele jeito que você viu que é dela, né? Só você vai fazer isso, não sei o quê. E eu falei assim, Adriana, vamos. Olha, aí eu lembro que eu sentei, eu toda envergonhada, assim, né? E falei assim, professora Marília, eu não tô mais na Secretaria da Educação, eu tô na escola, tipo assim, né? Eu não tenho mais tanta mobilidade para pesquisa como eu tinha antes. Era isso que eu tava querendo dizer para ela. E agora, tipo, tô grávida, né? Olha o tamanho, a senhora quer... Ai, Jennifer, mas foi lindo. Eu e a Marília, lembrando disso, já choramos muito também, que também me deixou emocionada, e ela também, porque ela olhou bem para mim e falou, você quer? E eu disse, eu quero. Eu nem pisquei, assim, foram dois... Eu quero. Nem tipo assim, nossa, todo um sacrifício, tudo. A mulher disse que vai me dar a carta e eu agora vou dizer que não quero, não interessa, não sei como. E ela me disse uma coisa que foi engraçada e que se realizou, porque ela falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai ter o seu bebê e os primeiros dias você não vai conseguir pensar em projeto. Eu já tinha um projeto meio que desenhado, que eu tinha feito junto com a professora Cristina Bruno, mas assim, estava bem em linhas gerais. Mostrei para ela. Aí precisava estudar para a prova. E ela falou assim, você com um pé você balança o carrinho e com o outro você estuda e faz projeto.
E isso foi desse jeito mesmo. O primeiro mês eu larguei de mão, o bebê muito pequeno, eu cuidei do Vinícius praticamente sozinha, eu já tinha umas questões lá com meu marido, ele sempre foi muito próximo, mas nessa época a gente já não estava assim bem no casamento, então eu assumi o Vinícius muito sozinha com ele bebê, com ele bem pequeno, e morávamos eu, ele e a Mariana. E daí eu junto com aquela criança, e no final o que eu achei que ia dar medo, que ia ser ruim, foi maravilhoso, porque eu peguei 8 meses de licença do Vinícius, 6, porque eu já peguei a lei de 6 meses, e eu guardei férias. Então eu tive tempo, e como eu não estava trabalhando, e estava tudo bem que era ele pequeno, mas eu tive tempo de estudar bem para a prova. E assim, eu sou muito grata à Adriana também, porque na época a Adriana fazia aula na USP de teoria da arqueologia, que é justamente o conteúdo que cai na prova. E eu estudando, e ela fazia aula, e ela mandava as coisas da aula para mim, mandava texto, mandava resumo, mandava o que os professores tinham falado. Então a gente, assim, as duas estudando um monte, eu com o neném, e às vezes final de semana eu ia churrasco na casa de parente, tem parente que lembra disso, era o neném no colo e o livro no outro. O neném no colo e o livro na mão, assim, trocava de peito, trocava o neném e o livro de mão. Mas estudando lá, Renfrew, Funari, os manuais todos das provas. E resumindo, eu tirei nota 10 na prova. Que foi o que eu contei também, que a Marília me encontrava no corredor e falava: você tirou 10! E eu pensando, eu passei. Eu queria passar. Você tirou 10. Então, assim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu lá no corredor, o meu pai foi comigo fazer a matrícula, porque o Vinícius com 4 meses... Ah, tem a história da prova, é engraçado também. Porque o dia da prova, a minha mãe foi junto, porque o Vinícius tinha 4 meses. Eu falo que a prova de inglês foi tranquila, porque eram 2 horas, era o tempo da mamada dele. Então, ele mamou, ficou com a minha mãe, e eu fui fazer a prova, voltei, tudo bem. Agora, Jennifer, a prova teórica eram 4 horas. Aí eu lembro que o meu peito já cheião, assim, mas eu nem pensava na dor. Eu tava tão assim na prova, mas eu lembro que doía, assim, que tava muito cheio. E a minha mãe no carro com o Vinícius disse que, tipo, deu 2 horas, ele queria mamar. E ele nunca tinha comido nada além de peito, porque ele só mamava, não bebia nem água, nem chá, nada não dava pra ele. E daí a minha mãe disse que tinha uma pera, raspava e dava pra ele. Ele cuspia, chorava de novo. Tadinho, a hora que o bichinho pegou no peito, parecia assim, do tipo, não desgrudo nunca mais de você, mãe. Aí ele fazia um frio, era maio, mas São Paulo, no mês de maio, já dependendo do dia, é friozinho, né? Um frio, ele todo encapotadinho, minha mãe com ele lá. Aí um mês depois, acho que junho, eu voltei para fazer a matrícula, e o meu pai com o Vinícius para cima e para baixo, que eu falei: pai, eu vou ver papel e o senhor ficar com ele. E todo mundo no corredor: ai, que lindo, que não sei o quê, brincando com ele, e o meu pai pra lá e pra cá no corredor do USP, eu assinando papel, entregando coisa, também foi um negócio assim, né? Porque ele era muito pequeno mesmo ainda. E fiz um mestrado desse jeito. E depois, no semestre seguinte, quando as aulas começaram, eu voltei a trabalhar. E eu trabalhava como coordenadora pedagógica, estudava em São Paulo, e tinha um bebê e uma menina de 6 anos. E morava sozinha com eles. Tudo bem que a minha mãe sempre ajudou, e o Marcos também sempre foi um pai muito presente. E nisso eu acho que mesmo depois de separados, eu estava no mestrado e eu falava assim: pai, Marcos, eu preciso viajar para um congresso. Não, tudo bem, pode deixar que eu fico com eles. Olha, esse final de semana eu estou escrevendo a dissertação. Não dá para ficar com as crianças. Não, tudo bem, pode, eu fico com eles e você faz a dissertação. Então, assim, eu tive muito apoio da minha família para estudar em relação às crianças, porque senão eu acredito que realmente ficaria muito complicado. Não, se não fosse o meu pai, a minha mãe e o pai das crianças, eu com essa vida de trabalho, estudo, não sei o quê, eu não daria conta de fazer tudo isso, né?
Mas essa foi a história do mestrado. E defendi. Defendi abril de 2014. E quem estava na banca? Gilson Rambelli. A minha pesquisa foi a proposta de um museu de arqueologia para Santos, que até hoje eu sonho com esse museu. E eu falo assim, gente, Santos tem que ter um museu de arqueologia marítima. Não abro mão disso. E já tem até projeto arquitetônico, porque eu agora não sou a única, conheci, depois que eu vim para Portugal, um arquiteto, Davi, que me conheceu e soube do meu projeto e já criou o projeto arquitetônico, então já existe até projeto arquitetônico, a gente avançou. Eu e Davi a gente precisa contar a nossa história, o museu tem projeto arquitetônico, ele tem que existir. E a gente ri os dois disso, né? Mas foi muito, Marília me apoiou muito. No mestrado eu vim para a Espanha, com o incentivo da Marília, vim apresentar o meu projeto na Universidade Autônoma de Madrid. E lembro que a professora ficou toda encantada, assim, porque ela falou, nossa, você ficou 6 meses trabalhando com as mesmas crianças, porque museu geralmente a criança vai e o trabalho é feito ali e tchau, a criança vai para casa, não tem um trabalho contínuo, né? E eu lá no Congresso de Museologia apresentando um trabalho que eu fiquei 6 meses com as crianças. Ela, nossa, parabéns. A professora espanhola ficou toda assim. E eu fiquei toda, gente, eu ganhei parabéns na Espanha. O auditório com bastante gente, assim, foi bem legal. Na época eu não falava um espanhol tão bem, se fosse hoje, ia apresentar, ia falar, minha ponência, ia falar toda em espanhol, pero não falava aún, em 2011, não falava bem, ou tranquilamente, ou fluente, né, não era fluente na língua. Mas foi muito bom, a experiência da Espanha, muito bom. E junto com o mestrado, como eu contei também, eu fiz a especialização em arqueologia subaquática, que eu acho que eu não vou contar. Não assiste, gente, a live anterior, que eu já contei que eu fiz as duas coisas juntas.